Agora eu quero falar sobre os hábitos alimentares. O que você pode, ou o que você não pode, ou o que eu posso ou não posso fazer dentro do meu hábito alimentar que pode ajudar ou prejudicar o meu sono. Primeira coisa super importante que você tem que ter em mente aqui, a gente vai lembrar sobre o nosso relógio biológico, como funciona o nosso corpo. Tá? As nossas 24 horas, independente das 24 horas do dia. Então, a gente vai lembrar que nós precisamos nos alimentar do quê? De acordo com a nossa necessidade fisiológica. Eu posso adaptar a minha rotina social e o meu ritmo biológico? Posso. Você consegue fazer isso. Precisa ser uma prioridade para você. Aí você vai precisar do quê? A velha rotina. Você precisa ter uma rotina. É importante isso. Lembra, o seu corpo vai se ajustando, entendendo como você funciona, como o seu ambiente funciona. Então o momento da alimentação ao longo do dia precisa o quê? Ser muito parecido. Horários, alimentação e etc. Então, por exemplo, se o meu café da manhã é leve, que ele seja leve sempre. A minha principal refeição do dia é o almoço. Então, que seja sempre a principal refeição do dia. Se for o café, que seja sempre o café. Essas mudanças muito bruscas, seu corpo começa a ficar perdido também. E aí ele começa a mudar toda a estrutura dele, toda a fisiologia dele para se adequar àquele, cada dia uma coisa diferente. Então, o jantar, né, que não seja nunca a prioridade para você. E por que é importante manter essa constância? Porque o meu organismo ele vai se antecipar ao momento da refeição. O meu relógio biológico ele vai me ajustar conforme o meu dia. E se eu for uma pessoa constante, cada vez mais ele vai entender como funciona e vai virar uma maquininha. Então, se o meu café da manhã é composto geralmente dos mesmos nutrientes, eles normalmente vão ser mais parecidos. E aí, o que vai acontecer com o seu organismo? O meu organismo, o nosso organismo, ele vai fazer o quê? Ele vai se preparar ou ele vai preparar uma digestão para aquele café da manhã, porque ele já sabe que de repente é a mais importante para ele. Ou se é a menos importante, ele vai se preparar para aquilo. Se cada dia eu apresentar para ele uma refeição nova, uma refeição muito diferente, mais pesada, mais leve, o que vai acontecer? Ele vai se virar na hora com o que ele tem e ele não vai ter se preparado para aquilo. É meio que você jogar uma surpresa todos os dias para o seu corpo. Então o nosso organismo ele é inteligente. Ele aprende e pode o quê? Otimizar todas as funções, desde que você seja o quê? Persistente e disciplinado nelas. E eu já falei aqui em outros episódios, a disciplina é a maior liberdade que você pode ter. Tá? Então o almoço, a mesma coisa. Se eu sempre almoçar no mesmo horário, mais ou menos as mesmas coisas, o meu organismo vai facilitar o quê? Aquela digestão, porque ele já vai ter se preparado antes para aquilo. Então, se eu sou uma pessoa que eu compro sempre salada antes, como um prato adequado, ele se prepara para aquilo para receber aqueles nutrientes. Tá? Então, eu preciso ajustar o quê? Eu preciso usar o meu relógio biológico ao meu favor e não contra mim. Então, seja o seu melhor amigo. Já tem o velho ditado. Isso só depende de você, não depende de mim, de mais ninguém. É só você, tá? E à noite, o jantar, que é a refeição mais próxima geralmente do quê? Do período principal do sono. Né? Então o que você precisa fazer? Refeições um pouco mais leves. Porque vamos lembrar que durante o sono a gente precisa conservar a energia. E para eu conservar a energia, o que acontece? Uma das coisas que eu posso fazer é sim ter uma alimentação mais leve. E aí eu consigo ter um sono um pouco mais adequado, por conta também da alimentação. E por que isso acontece? Porque quando eu me alimento, demanda o quê? ATP. ATP é uma molécula de energia utilizada pelo organismo para fazer o quê? As atividades metabólicas. Então, ele funciona como? Para o meu sistema digestório, né? Toda essa parte de digestão, ele vai quebrar essas moléculas, ele vai entender o quanto você precisa de energia mais ou menos, e se eu preciso economizar essa energia para começar o dia seguinte um pouquinho melhor, então eu preciso evitar que o meu organismo esteja fazendo muita digestão quando eu entro no sono, porque ele vai gastar muita energia fazendo essa digestão. E aí muitas vezes você acorda cansado já no dia seguinte, porque toda aquela energia foi gasta durante a noite, sendo que você poderia ter essa energia acumulada para você começar a gastar já logo no início da manhã. Então, ou seja, refeições leves antes de dormir, tá? Então é importante isso. Mais ou menos
1h30, 2 horas antes de você dormir é o tempo ideal para você fazer a sua, ou eu fazer a minha última refeição, tá? Então, nessa linha do que eu preciso evitar, evitar comer muito perto do horário de dormir, para dar tempo do quê? De eu já ter feito a digestão e aí você poder ter um sono de mais qualidade e poder fazer todo aquele ciclo de sono. Então você vai concordar comigo que comer de madrugada não é legal. Então se você acordar de noite, por favor, tente não comer. E por quê? Na hora que você colocar qualquer alimento na boca, você vai acordar o quê? Não só você, mas o seu sistema digestório, que não é para ele funcionar naquele momento, daquela velocidade, com aquela intensidade. Porque aquela hora era para você estar o quê? Dormindo. E aí ele vai começar a ficar acordado durante a noite. Porque ele vai desviar a energia dele e aí você vai começar, inclusive, a ter uma fragmentação maior do seu sono. Então você vai acordar no dia seguinte com o teu tanque de energia meio que diferente. Enquanto ele ter gasto para um lado, ele foi gasto aqui e aí você desregula um pouco esse tanque de energia. E mais uma coisa aqui para você. Você que tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado para você não acordar e ter o hábito ou criar o hábito de comer alguma coisa no meio da noite, porque isso se torna um hábito também. Toda vez que eu acordo eu sinto vontade de comer, então já que eu como, vou comer sempre. Não, porque lá na frente pode ser que você só consiga dormir se você comer. Lembra? Você vai fazendo associação no cérebro. E se você ingerir alguma coisa, né? Então é importante, e aí eu peço aqui, por favor, evite sempre se alimentar no meio da noite, para não atrapalhar todo esse processo do seu corpo, tá? Se você está acordando à noite com fome, presta atenção na sua alimentação ao longo do dia. Pode ser que você esteja com algum hábito alimentar errado. Olha que legal. Então, se você está com vontade de se alimentar muito à noite, está criando esse hábito, talvez é durante o dia que você criou um hábito não tão bom ou não está se alimentando muito bem. E aí pode ser que você esteja o quê? Restringindo muito a sua alimentação durante o dia. E isso faz com que à noite você acorde com fome ou acorde para comer. E aí a gente tem vários conteúdos e também gravações de podcasts e várias outras coisas também dentro da plataforma para você poder ver também a respeito da comida, que a gente fala muito sobre isso, tá? Então, se esse é o seu caso, repense como você está se alimentando durante o dia. O importante é evitar comer à noite e aí também que tipo de alimentação você vai ter à noite.